compartilhar aqui com vocês. Espera aí só um minuto. Esqueci de abrir a especialização, tá? Aqui. Semana passada nós paramos nos tipos de narcisista, né? Hum, Finalzinho eu não vi. hum. Foi. Gente, hoje vocês estão ganhando uma aula aqui bônus, só que não vai ficar gravado na plataforma de vocês, sobre o transtorno narcisista. Pronto, vamos lá. Então, semana passada, né, a gente estudou sobre o perfil do narcisista, os vários tipos de narcisista, e nós vamos dar um mergulho, tá? Hoje sobre os tipos de mãe narcisista, são várias, né? E pais também. Só que nós vamos falar logo o tipo de pessoa que atrai os narcisistas, viu? Vamos começar por aqui. Lembrando que não existe vítimas, tá? Neuroespelho. Vamos lá? Pessoas com traço narcisista costumam ser magnéticas, carismáticas, seguras e aparentemente confiantes. Mas sobre essa aparência existe uma necessidade emocional profunda de controle, admiração e validação. Para que o narcisista se mantenha em um relacionamento, ele precisa de alguém que alimente o seu ego e suporte o desequilíbrio emocional da relação. Por isso, existe perfis específicos de pessoas que são mais vulneráveis a esse tipo de vínculo. Então, a dança narcisista, o que é? O complementar emocional. O que é o complementar emocional? Lembra o que eu falo? Um narcisista convive com outro narcisista e com a vítima. Ele não consegue conviver com uma pessoa bem resolvida, ok? Então, aqui você sempre vai ver um narcisista casando ou com outro narcisista ou com a vítima, certo? Então, todo relacionamento entre um narcisista e sua vítima, inconsciente, é uma dança de complementos emocionais. Um lado precisa ser admirado, o outro precisa amar e ser necessário. Enquanto o narcisista busca alguém que o reforce, a pessoa empática ou codependente busca alguém que preencha seu vazio emocional, mesmo que isso signifique se anular. O vínculo se sustenta por meio da atração entre feridas compatíveis. O narcisista precisa ser admirado e o outro precisa dar significado à própria existência servindo. Então, perfis psicológicos que atrai narcisista, tá? O empata ferido, né? Então, o empata é alguém com alta sensibilidade emocional e grande capacidade de sentir o outro. Porém, quando não tem limites saudáveis, torna-se o alvo perfeito de narcisista. Quais as características comuns dele? Intuitivo e acolhedor, mas sente-se responsável pelas emoções alheias. Cresceu em lares onde precisou salvar ou agradar os pais para ser amado. Confunde amor com sofrimento e acredita que pode curar o outro. Tolera abusos, acreditando que ele vai mudar se eu amar o bastante. Esse tipo de pessoa, gente, confunde limites com falta de amor, viu? Então, quando chegar alguém falando, ai, meu marido é narcisista,
Ele tem a curuba dele que ele precisa curar, viu? Por que atrai o narcisista? Porque oferece empatia ilimitada, perdão e validação emocional. Tudo que o narcisista deseja para ele se sentir poderoso, entendeu? Então, esse tipo de pessoa aqui, gente, o narcisista vai reinar. Vocês estão entendendo como que é sério? Tá. Qual outro perfil é o codependente? O codependente tem dificuldade de existir sem se fundir emocionalmente com o outro. Seu valor está em ser útil, agradar e cuidar. Aquela pessoa que quer agradar a todos. Quais são as características? Precisa se sentir necessário, evita conflito para não ser rejeitado, se culpa pelos erros dos outros, tolera comportamentos abusivos por medo de abandono. Por que atrai o narcisista? O narcisista busca quem o coloque no centro. O codependente precisa ter alguém para girar em torno dele. São polos complementares. Um alimenta de controle e o outro de aprovação. Então, é aquela pessoa que. Hoje mesmo eu atendi um caso, né? A mulher que ela só sabe congregar em uma igreja se os pastores estiverem abusando dela. A verdade é essa, minha gente, tá? Então, se os pastores tiverem, faz isso, faz aquilo outro, eles nunca vão aceitar, certo? Aí, quando você vai olhar para a infância, você vai ver os abusos emocionais, entendeu? Então, esse tipo de pessoas aqui é aquele que ama servir, ele vai dar, ele vai alejar, porque não é ajudar, né? Então, isso aqui são pessoas que atraem narcisista. O salvador ou terapeuta emocional. Muitas pessoas atraem narcisista porque possuem o complexo do salvador, acredita que pode curar, transformar ou redimir o outro com amor. Característica é enxerga o potencial do outro, não o comportamento real. Então, tipo assim, vamos falar na igreja. Ai, nossa, fulano tem um dom, mas ele não olha para o caráter, entendeu? Aquelas pessoas que olham, ah, não, mas ele é inteligente demais, ele faz, ele resolve, mas não olha para o caráter. Então, são esse tipo de pessoa. Se envolve em relações com pessoas difíceis para provar o seu valor. Sente-se vivo ao cuidar de quem está quebrado. Acha que desistir é sinônimo de falta de amor. Então, por que eles atraem o narcisista? Então, o narcisista precisa ser cuidado e admirado. O salvador precisa ter alguém para consertar. É uma dinâmica inconsciente de dependência mútua, disfarçada de amor, porque, na realidade, o salvador, ele não se ama, né? A gente sabe disso. O inseguro com baixa autoestima também atrai o narcisista, né? Pessoas com autoestima baixa e identidade frágil são especialmente vulneráveis. Elas tendem a acreditar que a imagem idealizada que o narcisista cria no início, o love, como que se pronuncia isso aqui? Fase de encantamento e adoração, né? Porque o narcisista, na fase do encantamento, é a melhor mulher, é o melhor homem. Gente, eu vou falar aqui para vocês, né? Aquela mulher, vou digitar o nome dela aqui, Ó, pronto, tá colocado. Isso aí. É altamente narcisista, ok? E o narcisismo dela é o quê? Chegou agradando a família do marido, aquela coisa, conquistou, ia presente para cá, presente para lá. Olha para o perfil, né, do ex-marido. Gente, todo mundo vê que o menino tá ali oprimido, né? Todo mundo. A mãe também, a mãe de quem? A mãe dele ou a mãe dela?
Eliane, aí tu falou assim, a mãe também, é a mãe dele, dela. Eu ainda não analisei, eu não analisei ainda não, porque eu ainda não, entendeu? Então, assim, eles são encantadores, encantadores. Agora, depois que passa essa fase, vai só é, a vítima, né? Vai entrar onde? Nesse lugar de humilhação e sofrimento. E mais, deixa eu falar para vocês. E por que que ele foi buscar? Porque ele é uma vítima narcisista. Por que que ele foi buscar esse perfil narcisista? Se você analisar, ele casou com o pai dele. Foi ou não foi? Casou com o pai. O pai traía a mãe, era o namorador, pererê, parará, parará, não é assim? E a mãe, a dependente emocional. Ele pegou o quê? O modelo. Então vamos lá. Característica. Precisa de aprovação constante, não reconhece o próprio valor sem a validação alheia, aceita críticas e humilhação como algo merecido, fica paralisado pelo medo de perder o relacionamento. Por que eles atraem o narcisista? O narcisista procura quem não o confronte e aceite ser dominado. Pessoa insegura e com senso de identidade forte não se mantém nesse ciclo por muito tempo. Então, os filhos de pais narcisistas. Então, os filhos de pais narcisistas, né? Eles foram criados em lares narcisistas, aprende o amor como controle. Para receber afeto, precisam obedecer, agradar ou atender às expectativas do pai ou da mãe. Assim, na vida adulta, inconscientemente reproduz essa dinâmica. Característica, acredita que deve merecer o amor, sente culpa por dizer não, atrai relacionamentos assimétricos onde repete o papel da infância, tolera abuso porque o confunde com cuidado ou atenção. Ai, meu Deus, foi o que eu fiz aqui. Ai, Jesus, foi o que eu fiz. Ok. Por que atrai o narcisista? Porque sua alma reconhece o padrão familiar como normal, neuroespelho. A criança ferida dentro dele busca no narcisista a aprovação que nunca recebeu dos pais. Tá? É, e o último tipo de pessoa que atrai, né, os narcisistas é o espelho energético, que é o empático narcisista. Lembra que eu falei que um narcisista convive com outro? É sim, tá? Então é o espelho energético, empático narcisista. Alguns indivíduos têm traços de narcisismo invertido, são empáticos, mas também carentes de reconhecimento. Tem brilho, sensibilidade e talento que atrai o narcisista como espelho energético. Características são emocionalmente intensos e criativos. Tem magnetismo natural, o que desperta admiração e inveja. Oscila entre se exaltar e se desvalorizar. Querem ser vistos, mas têm medo da exposição. Por que que eles atraem? Porque o narcisista enxerga nessa pessoa o reflexo de tudo que gostaria de ser. E, ao mesmo tempo, tenta destruí-la para manter o controle. É aquele homem que foi lá, que casou com uma mulher narcisista, bem resolvida, tudo. Aí ele pega, tem inveja ao mesmo tempo compete. Vocês estão entendendo? Esses tipos de pessoas também vão atrair o narcisista, tá? Então, a neurociência do vínculo com o narcisista. A relação com o narcisista provoca um ciclo de dopamina e cortisol semelhante a uma dependência química. O love bombing, quem sabe dizer palavras aqui em inglês, minha gente, pronunciar, né? Ativa o sistema de recompensa, dopamina e ocitocina. O abuso subsequente ativa o sistema de ameaça, cortisol e adrenalina. O ciclo intermitente de amor e rejeição prende o cérebro no loop de vício emocional, que é o que eu falo para vocês nas aulas. Todos nós somos viciados em química. Esse padrão é idêntico ao mecanismo das adições. Quanto mais dor, mais o cérebro busca prazer, criando laços profundos com quem causa sofrimento.
Por que o empata e o narcisista se escolhem? Ambos carregam feridas de infância não curadas. O narcisista aprendeu que só é amado se for admirado. O empata, codependente, aprendeu que só é amado se cuidar e agradar. Assim formam uma relação de dependência emocional recíproca. Um alimenta o ego do outro, né? E o outro alimenta o vazio do outro. Então, o que que acontece? A conexão é intensa, mas não é amor. É um encontro entre feridas compatíveis. Aqui pode ter o perfil de vítima religiosa, né? Aí ele vai justamente procurar a igreja para botar a desculpa na igreja, porque ele não se divorcia, porque a igreja não aceita. Só que tudo isso é historinha, tá? Para a pessoa continuar naquele relacionamento abusivo. Então, esse aqui são alguns perfis, tá? De pessoas que atraem o narcisista. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque agora nós vamos olhar. Ainda tem mais. Não, voltei. Ah, sim, pronto. Vai voltando. É. Aí o caminho de cura para essas pessoas é o quê? Sair do ciclo da atração por narcisista que existe. Sair do ciclo de atração por narcisista exige autoconhecimento e limites claros. Não tem outra saída. Gente, interagir com o narcisista é o quê? Consciência. Por quê? Porque a pessoa fica oscilando entre culpa e limites, entendeu? Então, se ela não tiver consciência, ela vai achar que não vai estar honrando o pai, ela vai achar que não está honrando a mãe, ela vai achar que não está honrando o marido, entendeu? Aprender a dizer não sem culpa. Segundo passo, a reconstrução da autoimagem. Reconhecer o próprio valor sem depender da aprovação externa. Terceiro, terapia de recuperação de trauma relacional, especialmente abordagens como EMDR, terapia de reparentalização, que é a transgeracional, vocês já sabem. Então, a quarta é a conexão espiritual. A cura começa quando o indivíduo volta a se enxergar como inteiro e digno de amor. Então, reflexão para o aluno, vocês. Quem você tenta salvar é, na verdade, o reflexo da parte de si que não se sentiu salvo. Ok? Então, aqui, ó, alunos, preste atenção. Esses tipos de pessoa que atrai narcisista, eles estão querendo salvar uma parte de si que eles não conseguiram salvar, ok? Então, põe os clientes de vocês para fazer, se perguntarem, né? O que em mim precisa de validação constante? Às vezes, o teu cliente ele vai estar lá precisando de uma validação. Nossa, como essa mulher é uma mulher de Deus, olha, ela paga o preço pelo marido. Uhum. Ou fulana sofre tanto com o marido, mas ela é tão gente boa. É. Que ferida da infância ainda busca reconhecimento? Em que momento confundir amor com sacrifício? A cura começa quando a pessoa empática aprende que amar o outro nunca deve significar se abandonar. Aí vocês podem escrever isso. Não existe amor próprio ao próximo, sem antes haver amor próprio, ok? Uma pessoa que ela não se ama, ela não vai saber amar ninguém. Então, esses são os perfis de pessoas que atraem o narcisista. Agora, nós vamos falar sobre o modo operante do narcisista nos relacionamentos. Um dos modos operantes, né? Porque tem vários tipos de narcisista. Mas nós vamos falar aqui no geral e depois nós vamos falar de tipos de mãe narcisista. O narcisista não se relaciona, ele se abastece, tá, gente? Sua principal motivação em qualquer vínculo não é amor, mas a validação do próprio ego. Por trás, oh Jesus, por trás do charme, da inteligência e da autoconfiança que demonstra no início, existe um mecanismo psicológico que impulsiona a usar as relações como fonte de energia emocional. O narcisista não busca parceria real, ele busca espelhos, pessoas que reflitam sua grandiosidade, reforcem sua importância e o façam sentir-se especial. Por isso, seus relacionamentos seguem um modo operante previsível e cíclico, marcado por fases de encantamento
controle e destruição emocional. Então, as fases do relacionamento narcisista. Primeira fase é a idealização, que é o love bombing. É o início encantador. O narcisista se mostra perfeito, atencioso, romântico, admirável, envolvente. Ele identifica rapidamente as necessidades emocionais da vítima e molda a sua personalidade para atendê-la. Aí as vítimas, minha besta, a bichinha, olha, mas ele mudou no início, ele não era assim. Hum, ele era, tu que não via. Entendeu? Era tu que não via. Tá? Então, comportamentos típicos. Demonstra afeto intenso e precoce. Você é a pessoa da minha vida, vamos casar, né? Envia mensagem constante, elogio, promessas de futuro. Cria uma sensação de alma gêmea, conexão divina. Espelha os gostos e valores do outro para gerar afinidade instantânea. Essa fase tem como objetivo criar dependência emocional. O cérebro da vítima, inundado por dopamina e ocitocina, entre um estado de euforia e apego, semelhante a uma adição química. Pega aí, minha gente. São tudo viciados, vocês. Todos nós, né? Só que alguns são viciados em abusar e outros em ser abusados. Então, vamos lá. O que a neurociência fala disso, desse comportamento? Durante a fase do encantamento, ocorre a ativação do sistema de recompensa, dopamina, e da ocitocina, hormônio do vínculo. Por isso, a pessoa sente prazer, segurança e excitação ao estar com o narcisista, o que depois se transforma em dependência emocional. Então, a primeira fase aí é do encantamento, né? Ai, eles são encantadores. A segunda fase é a desvalorização. Assim que o narcisista sente que já conquistou o outro, começa o processo de desvalorização. O afeto diminui, surgem críticas, ironias e comparações. O mesmo indivíduo que antes idealizava, agora diminui e corrige cada detalhe. Você está gorda, você fala alto, você não come direito. Ah, você precisa se arrumar melhor. Comportamentos comuns, alternância entre carinho e frieza. Falas depreciativas disfarçadas de brincadeiras, silêncio punitivo e manipulação emocional, críticas sobre aparência, desempenho ou forma de ser, triangulação, né? Provoca ciúme citando outras pessoas para testar o controle, tá? Você viu que fulana estava dando em cima de mim, ciclano estava dando em cima de mim, né? Quando o outro se sente mal, o narcisista se sente bem, pois confirma a sua superioridade emocional, tá? Demonstra afeto intenso e precoce. Você é a pessoa da minha vida. Envia mensagem constante, elogios, promessas de futuro, cria uma sensação de alma gêmea. Isso aqui eu já li, né? Não. Meu Deus, esse slide tá doido, minha gente. Peraí. Aqui. Certo. Demonstra afeto intenso e precoce. Você é a pessoa da minha vida, envia mensagem constante, elogio, promessa de futuro, cria uma sensação de alma gêmea ou conexão divina. Leu sim, Yara, já leu. Li essa parte aqui. Sim. Eu acho que o 2 acabou lá mesmo. Isso aqui é uma repetição do um. Olha lá. Ó. É, uma repetição. O 2 acabou aqui, viu, gente? Vamos pro 3. Fase 3, controle e dependência. Nesse estágio, a vítima já está emocionalmente enfraquecida. Ela busca desesperadamente o retorno da fase
né, idealizada e tenta fazer tudo para dar certo, para reconquistar o amor perdido. Não, ele mudou, né? Ai, não, é porque também eu estava indo muito na casa do meu pai, é porque ele já pediu para eu não andar mais com a minha amiga. Eles têm o poder de fazer a vítima se sentir culpada, ok? É, o narcisista aproveita para impor domínio psicológico, estabelecendo um ciclo de punição e recompensa. Então, comportamentos típicos. É, esse gaslight-like, gente, eu não sei nem português, mal isso aqui. Que é fazer o outro duvidar da sua própria sanidade, tá? E a pessoa passa a acreditar que ela está errada, que ela mesma é a culpada. Chantagem emocional. Você é muito sensível, ninguém te suportaria como eu. Quem que vai querer uma mulher com 3 filhos? Quem que vai querer um homem que não sabe nem escrever direito? Vocês estão vendo aí, gente? Isolamento social. Afasta a vítima de amigos e familiares. Isso aqui é muito comum. Controle financeiro, físico e emocional. Gente, que tem de mulher que ganha bem e é casado com um narcisista, ele que controla o dinheiro todo, do jeito que ele quer, ela fica pedindo migalha do dinheiro que ela ganha. Por aí você vê o nível de dependência emocional. Intimidade sexual usada como arma de manipulação, tá? A mulher pega e dá uma. Tá de mal, faz uma greve ali, né? O homem também, entendeu? Então, eles usam isso como arma de manipulação. O que a neurociência fala sobre? Durante essa fase, o sistema límbico da vítima está condicionado a buscar prazer para aliviar a dor. O cérebro associa o narcisista à fonte de alívio, mesmo quando ele é a causa do sofrimento, gerando o chamado de trauma bonding, vínculo traumático. Então, a terceira fase é o controle e a dependência. Se ele vê que ele consegue te tirar do trabalho da tua mãe, do teu pai, da tua família, já era. Qual é a quarta fase? O descarte. Quando o narcisista percebe que já extraiu toda a energia emocional que podia, ou quando encontra uma nova fonte de validação, ele descarta a pessoa anterior. O descarte pode ser frio e repetindo, ou planejado de forma humilhante. Comportamentos comuns. Rompimento abrupto, muitas vezes sem explicação. Troca de parceiro com rapidez. Reescrita da história. Diz que o outro era louco, obsessivo, problemático. Ele sempre vai dizer que o outro era problemático, era o louco. Exibição pública de novo relacionamento para causar dor e ciúme. Gente, vocês estão vendo quem vem aqui? Eita, a blogueira aí, ó, o que aconteceu agora, né? A gente tá lendo aqui, tá vendo, né? Ai, Jesus. Após o descarte, o narcisista sente alívio temporário, mas logo precisará de outra fonte de admiração para sustentar seu ego. Ele pode, inclusive, retornar mais tarde, fase conhecida como overing, tentando reativar o vínculo. Gente, o narcisista, ele odeia perder. Quando ele vê que a vítima está bem, ele vai lá e dá o bote. Então, o ciclo de abuso narcisista. O relacionamento com o narcisista segue um ciclo vicioso de 4 estágios principal, ok? Fase comportamento do narcisista é efeito na vítima. Idealização, demonstra amor, perfeição, liberação de dopamina e apego intenso. Desvalorização, críticas frias, confusão, baixa autoestima e busca de aprovação. Controle e manipulação, tá? Que é o gaslighting, que não sei chamar, que é a chantagem, dependência emocional e medo. E o descarte, o abandono ou troca súbita, né? Dor, culpa e trauma relacional. Então, esse é o ciclo do abuso narcisista. Espera aí.
Gente, esse slide hoje tá uma benção, né? E esse ciclo pode se repetir diversas vezes dentro do mesmo relacionamento, criando o que chamamos de loop de reforço emocional, um padrão viciante de dor e prazer. O modo operante emocional. O narcisista opera em modo de sobrevivência emocional. Sua identidade depende da imagem que os outros têm dele. Por isso, ele vive em estado de vigilância constante para proteger seu ego. Modo operante tipo. Captação. Escaneia pessoas emocionalmente abertas e empáticas. Espelhamento. Imita gestos, crenças, valores da vítima para gerar conexão. Idealização. Cria vínculo de admiração mútua. Domínio. Testa os limites, provoca e controla reações emocionais. Descarte. Abandona quando perde o controle ou se entedia. 6. Reativação. Que reaparece quando precisa novamente de atenção ou validação. Cada etapa reforça a crença inconsciente do narcisista que o amor é poder e o poder é amor. Isso aqui eu estou lendo por alto porque eu vou mostrar isso aqui no comportamento da mãe narcisista e do pai narcisista, viu? O narcisista é a neurobiologia da falta de empatia. Estudo de neuroimagem mostra que pessoas com transtorno de personalidade narcisista apresentam ativação reduzida nas áreas do cérebro associadas à empatia, especialmente no córtex pré-frontal. Eu não consigo ler esse nome porque tem uma seta aqui em cima. Qual é esse nome aqui? Esse aqui, ó. Alguém pode ler aí para mim, por favor? Ventromedial. Tá. Córtex pré-frontal, ventromedial e na insulina anterior. Essas regiões estão ligadas à capacidade de sentir o que o outro sente. Essa disfunção não significa ausência total de empatia, mas uma empatia seletiva. O narcisista compreende racionalmente as emoções do outro, mas usa esse conhecimento para manipular e não para conectar. Em resumo, o narcisista entende o sentimento alheio, mas não sente. Gente, vocês entenderam aqui? O narcisista, ele lê as pessoas. Só que ele lê, mas eles não têm empatia. Eles conseguem entender o que a pessoa está sentindo para controlar, entendeu? O pós-relacionamento. Após o término, a vítima passa por um intenso processo de abstinência emocional. Os níveis de dopamina e ocitocina despencam, enquanto o cortisol, o hormônio do estresse, aumenta. É por isso que muitas pessoas sentem vontade de voltar, mesmo sabendo racionalmente que o relacionamento era abusivo. A cura envolve reprogramar o cérebro e o sistema nervoso, resgatando o centro de identidade e aprendendo a distinguir o amor de vício emocional. Gente, isso aqui é muito forte, né? Sério, isso aqui, né? Então, qual é a reflexão que fica aqui? O narcisista não se alimenta de amor, ele se alimenta de energia de quem ama. Perguntas de autoavaliação que você pode fazer para o seu cliente, tá? Eu costumo confundir intensidade com amor. Tenho dificuldade em colocar limite quando gosto de alguém. Já me senti exausto tentando provocar meu valor em um relacionamento. Busco mudar o outro em vez de reconhecer meus próprios limites. A cura não está em entender o narcisista, está em entender por que ficamos onde fomos feridos, tá, gente? E vocês nunca vão falar para a pessoa que o marido dela, a esposa, é narcisista. Vocês têm que ir com cuidado, viu, terapeuta? No final, eu vou explicar isso aqui para vocês. Porque a vítima, ela para não abrir mão do abusador, ela bota a culpa até no terapeuta, tá? Então, aqui a gente leu, né? Rapidamente aqui o modo operante do narcisista nos relacionamentos. Agora, gente,
Gaslight, assim que pronuncia, Yara. É isso, muito bem. Eu vou botar entre parênteses lá, viu, Leiliane? Vou colocar lá para eu não esquecer. Gaslight. Olha, viu? Então vamos lá. Agora, gente, nós vamos. Fica aqui comigo. Característica de uma mãe narcisista, quando o amor se torna controle e o cuidado vira manipulação. Aqui é o perfil da mãe narcisista tradicional, viu? Porque nós, depois dessa aqui, nós vamos aprender sobre a mãe narcisista, né, agressiva passiva. Então vamos lá. Nem toda mãe ama de forma saudável. Algumas, por feridas não curadas e traumas emocionais, desenvolvem um comportamento narcisista, onde o foco não está no amor, mas no controle, na aparência e na necessidade de se sentir admirada. A mãe narcisista não enxerga o filho como um ser independente, mas como uma extensão do próprio ego. Ela o usa para suprir suas carências, manter sua imagem social e preencher o vazio que sente dentro de si. Na superfície, pode parecer protetora, dedicada e até perfeita, mas nos bastidores cria um campo emocional de culpa, medo e confusão, onde a filha cresce tentando conquistar um amor que nunca vem de forma genuína. Então, o narcisismo materno em profundidade. O narcisismo materno é uma distorção do amor, na qual a mãe é emocionalmente imatura e incapaz de enxergar o filho como um outro sujeito. Ela busca admiração, obediência e validação e sente raiva quando não é o centro da atenção. Então, a filha de uma mãe narcisista aprende a agradar para sobreviver e a esconde para não ser punida, tá? Então, deixa eu falar algo aqui para vocês. Gente, isso aqui é tão sério, que tem mãe narcisista que elas competem o namorado da filha. Olha o absurdo. Elas competem o neto. Elas competem o pai. Por que que é o pai? A filha narcisista, ela tem o pai, que é marido da mãe narcisista. Só que quando a mãe narcisista compete com o pai da filha ou do filho, tá? Isso aqui é o quê? Todo narcisista, gente, escrevam isso. Todo narcisista, eles não receberam amor, ok? Como assim? A minha mãe me dava tudo, pererê, parará, parará. Pô, gente, uma mãe narcisista pode dar tudo pro filho. Quem disse que isso é amor? Entendeu? Então, o narcisista, ele não desenvolveu a capacidade de amar e nem de se amar. E eu vou mostrar aqui para vocês, até no final da aula, a forma egoísta de manipular. Olha que interessante, né? De uma forma que ninguém nem percebe, nem percebi até hoje, né? Então, a, a mãe narcisista, ela busca essa admiração e obediência e validação e sente raiva quando não é o centro das atenções. Vocês já viram o casamento, que aquela mãe narcisista, ela vai lá e ela consegue estragar o casamento da filha. A roupa que ela vai, ela bebe demais, dá um show. Isso aqui eu tô falando da mãe narcisista. Lá na frente não vou falar do pai, viu? Ela quer chamar atenção mais do que a filha, do que o filho. Então, a mãe narcisista é aquela que faz o aniversário do filho. Gente, pronto. A Virgínia. Pronto, falei o nome. Aquele aniversário da filha dela ali, isso ali é típico de mãe narcisista. Ela fez o aniversário é, da filha de uma criança. Gente, ele estava parecendo que é um puteiro. Isso era música para colocar num aniversário de uma criança. Aquelas danças indecentes, né? Obscenas. Então,
ela preparou aquela festa toda, na realidade, depois ela fez o show, tá? Ela é narcisista perversa. Ela não é o nívelzinho médio, não, viu? Ela é um nívelzinho alto, aquela mocinha lá, tá? Narcisista perversa. Então, essas mães, é o aniversário de 15 anos, ela vai chamar atenção. É casamento, ela vai chamar atenção. Aí a Anne botou aqui, com as noras, só Jesus para ajudar. Exatamente, com as noras. E aí, o que que acontece, né? Essas mães, elas vão querer ser o centro das atenções, vai dizer que a filha é gorda, feia, que o filho não é inteligente. É assim que ela faz. Tem mãe narcisista que fala do próprio filho para as namoradas. Então, primeiro, a mãe narcisista, né? Falta de empatia. A principal marca de uma mãe narcisista é a ausência de empatia real. Ela não consegue se colocar no lugar do filho, nem compreender suas emoções. Quando a filha está triste, ela muda o foco. Vou dar bem aqui um exemplo. A mãe narcisista, ela não consegue se colocar no lugar do filho, nem compreender suas emoções. E aí ela pega e vai naquele momento de conquistar a filha, o filho, pode confiar em mim. Só que depois, essa mãe narcisista, ela vai usar o segredo, aquilo que o filho ou a filha confiou para contar para a mãe, ela vai usar contra ele. Gente, eu vou falar para o teu pai, vai jogar na cara, vai falar para todas as pessoas o segredo. Elas são terríveis, tá? Então, quando a filha está triste, ela muda o foco. Você está triste e eu, o que faço? Tudo por você. Ela transforma o sofrimento do outro em algo sobre si mesmo. A empatia é substituída por culpa e a chantagem emocional. Consequência emocional. O filho aprende que suas emoções não importam e cresce com dificuldade de se escutar e se validar. Gente, alguém já está identificando aqui que é filho de mãe narcisista? Então, ela tem a necessidade de controle e imagem. A mãe narcisista vive em função de aparência. Ela controla o comportamento dos filhos para manter a imagem de uma família perfeita. Em público, mostra-se doce e exemplar. Em casa, crítica e agressiva. É forte, Brasil. Opa. Exemplo, a filha tira nota 9 e ouve. Por que você não tirou 10? Não quero que ninguém diga que minha filha não é a melhor. A criança cresce acreditando que o amor depende de desempenho e isso se transforma em perfeccionismo, ansiedade crônica na vida adulta. Meu Deus, isso é muito forte, né? Jesus amado. Então, meu Deus, esse slide de hoje tá uma benção, né? Peraí. Aqui, pronto. Terceiro, amor condicional. O amor da mãe narcisista é uma moeda de troca. Gravem isso. É uma moeda de troca. Se você trata ela bem, se você põe ela nesse altar, mas se você confrontar ela, já era. Ela dá afeto quando a filha corresponde às suas expectativas, mas retira quando é contrariada. Se você me amasse, faria o que eu pedi. Esse padrão ensina a filha a viver para agradar e associa amor com sofrimento. Na vida adulta, repete isso em relacionamento onde precisa merecer amor o tempo todo. Então, gente, vocês estão entendendo onde vai criando os padrões de relacionamento? É aqui. Os padrões de relacionamento é lá na nossa infância. Aí a gente não entende por que que a gente não consegue se livrar de um relacionamento abusivo, né? É só tomar uma cetralina, quem puder, que eu duvido. O dependente emocional. Ele consegue terminar com o narcisista. Consegue. Ah?
Então vamos lá. Crítica constante e desvalorização. Nada é suficiente. Nenhum esforço é reconhecido. A mãe narcisista se sente ameaçada pela individualidade da filha e a critica para manter pequena, tá? Então, você engordou, assim ninguém vai te querer. Você é igual ao seu pai, nunca faz nada direito. Essa voz crítica se torna um eco interno que acompanha a filha por anos. Ela se auto-sabota porque internalizou a crença de que nunca será boa o bastante. É forte, Brasil. Então, inveja e competição. A mãe narcisista sente inveja da própria filha, do próprio filho. Sim, gente, isso é real. Especialmente da juventude, beleza, conquista. Quando a filha começa a brilhar, a mãe sabota emocionalmente, critica, ignora. Você só conseguiu isso porque alguém te ajudou. Esse comportamento destrói a natural relação de apoio entre mãe e filha, gerando culpa por ser feliz. A filha passa a se diminuir para não provocar raiva ou rejeição, e muitas nem acreditam. Não, 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 minha mãe jamais vai ter inveja de mim. Vítima e Márcio. Para manter o controle, a mãe narcisista se coloca no papel de vítima, diz frases como: depois de tudo que eu fiz, você é assim que me trata, né? Ninguém sofre mais do que eu. A culpa é, a culpa é sua, principal arma. O filho sente-se responsável pela felicidade da mãe e cresce acreditando que não tem o direito de se afastar ou discordar. Gente, tem uma mãe narcisista ali que ela cantava 500 hinos da harpa e quando levantava mandava os filhos para o inferno. Sei que ela pegou um filho para adotar e era uma menina. Essa mulher, ela além de narcisista, ela era borderline, viu? Gente, pensa como essa menina sofreu. Essa menina adotiva, que essa mãe narcisista pegou para criar. Ela, quando estava com raiva, ela estava comendo, ela jogava o prato na cara dela. Botava para faxinar a casa. Gente, eu não estou falando de criar o filho de cara para cima. Eu estou falando de uma mãe abusiva que não faz nada e bota e explora a filha. Entendeu? Quando essa menina arrumava namorado, ela botava defeito. Por quê? Porque ela queria que a menina ficasse dentro da casa sendo a empregada dela. Ela te pegou, separou, arrumou um homem, e esse homem tentava de toda forma abusar sexualmente da menina. E ela falava para narcisista zona, entendeu? E sabe o que que a narcisista falava? Que ela estava mentindo. Quando ela engravidou, essa menina engravidou e foi morar lá com um rapaz, ela obrigava a menina a ir limpar a casa dela todo dia. Então, assim, gente, é tanta a vítima. Me diz como que uma pessoa que cresce num ambiente desse, ela vai, o cérebro dela vai comparar o que é amor? Não tem. Qualquer traste que chegar para ela é bom. Por quê? Porque aquela menina sofreu demais, viu? E sofre até hoje. Então, ela não deixa a menina se afastar, joga na cara. Depois de tudo que eu fiz, era para tu estar sendo uma rapariga hoje, porque eu te tirei foi lá do cabaré que tua mãe me deu. É assim. Ah. Então, triangulação e comparação. Ela cria competição entre os filhos ou pessoas próximas para manter o controle. A mãe narcisista fala de um filho para o outro. É impressionante. Aí, outra característica. Quando os filhos estão, né, criando consciência, ela começa a falar desse filho para os tios, para os avós, para os líderes religiosos. Fala, bota um filho contra o outro, bota o marido contra os filhos. Gente, vocês estão identificando alguém, alguma mãe narcisista aí? Calma aí, que essa daqui é a perversa, viu?
Eu vou mostrar a boazinha, porque tem a mãe narcisista boazinha, que muito confunde ela com uma mulher de Deus, viu? Alguém tá começando a se identificar porque que a gente não consegue sair de relacionamento abusivo? Aí eu fico vendo, gente, não, ó, Yara, tô abismada. Esses dias passou uns vídeos de umas pessoas criticando homens que têm fobia de barata. Ah, isso lá é macho, o cara fica com medo de uma barata. Gente, eu vou até escrever aqui para eu fazer uma live sobre isso, sobre fobias. Fobia, fobia live. Uma pessoa que ela é criada com a mãe, com o pai agressivo, o cérebro dele pode associar esse medo a uma barata, um rato, não sabe qualquer coisa, entendeu? Aí as pessoas ficam criticando, porque esse homão com medo de barato, como se isso fosse medo do senso comum. Não é. Isso aqui, muitas vezes, para eu conseguir conviver com a mãe terrível, o meu cérebro tem que deslocar esse medo para barato, com um sapo, com a perereca. Eu estou apavorada, identificando muitos traços na minha filha primogênita. Pois é. Então, vamos lá. Coloca um contra o outro, alimentando ciúmes e rivalidade. Seu irmão é mais carinhoso do que você. Fulano ajuda mais a mãe dela, você é egoísta. Esse padrão destrói o senso de irmandade e gera filhos emocionalmente isolados e inseguros. Os filhos de mãe narcisista são três perfis. O narcisista igual à mãe, o dependente emocional e o desconectadozão que não está nem para nada nem para ninguém. Então, imaturidade emocional. Apesar da idade, uma mãe narcisista reage como uma criança ferida. Ela explode, faz birra, silencia por dia ou se vinga emocionalmente. Sua instabilidade faz com que o filho viva em alerta constante, com medo de desagradar. Gente, tem mãe que ela, eu vou falar igual nordestino, fica intrigada com os filhos. Presta atenção numa coisa dessa. Fica sem falar, como se fosse uma amiguinha assim, sabe? Como se fosse uma amiguinha. E esses filhos, diante desse silêncio, eles vão para as drogas, vão casar rápido para sair de casa, vão procurar padrões de relacionamentos abusivos, porque é o que o cérebro reconhece. Então vamos lá. Isso leva à hipervigilância emocional, o corpo sempre pronto para agradar ou se proteger. Falta de responsabilidade emocional. Ela nunca pede perdão. Quando confrontada, inverte os papéis e faz o filho parecer ingrato. Você está inventando isso. Eu sou uma ótima mãe. A mãe narcisista nega o abuso emocional, o que confunde a vítima e gera manipulação psicológica que faz a pessoa duvidar de si mesma. E muitas usam até o nome de Deus, né? A distorção do amor. Ela confunde amor com posse e cuidado com controle. Diz amar, mas o amor dela fere, oprime e sufoca. O filho aprende que amor é doer e cresce sem saber receber carinho verdadeiro. Reflexão. A mãe narcisista não nasceu assim, ela também foi filha de alguém emocionalmente ferido, né? Reconhecer isso não justifica o abuso, mas entender a raiz para quebrar os ciclos. Quando você cura a filha dentro de você, você libera a mãe que habita em você. Então, toda filha de mãe narcisista que era vítima, nem veio me dizer que você é uma mãe bem resolvida que não é, ok? Ou você está no extremo ou está em outro. Então, agora nós vamos estudar aqui um pouquinho sobre a mãe narcisista passiva-agressiva. Gente, por incrível que pareça, a mãe mais perigosa não é nem aquela.
aquela narcisista escancarada, sabia disso? A mãe narcisista mais perigosa que eu acho é a mãe narcisista passiva-agressiva. A mãe passiva-agressiva não destrói com palavras, mas com silêncio. Ela não fere com grito, mas com ausência. Ela não acusa abertamente, mas culpa com olhares, gestos e omissões. Essa é a forma mais sutil e muitas vezes mais devastadora do narcisismo materno. Diferente da mãe explosiva e autoritária, a mãe passiva-agressiva se esconde por trás da imagem de vítima, bondade e fragilidade. Ela parece dócil, mas domina com culpa. Parece amorosa, mas manipula com a dor. A mãe passiva-agressiva é o tipo de presença que pesa, mesmo quando está em silêncio. A filha ou filho cresce se sentindo responsável pelo bem-estar da mãe e, sem perceber, vive tentando compensar o vazio emocional que a mãe projetou sobre eles, né? Então, nós vamos falar agora aqui algumas características dela. O controle pelo silêncio. O silêncio é a sua arma. Ela se cala para punir, ignorar, ignora para causar culpa e se afasta quando não é atendida. A ausência da comunicação é usada como castigo. O filho sente que precisa adivinhar o que ele fez de errado. Não estou com raiva, só estou decepcionada com você. Essa frase é o selo da manipulação passiva. A culpa toma o lugar de diálogo e o medo da rejeição passa a governar a relação. A Cláudia está falando, Yara, irmã mais velha pode ser narcisista? Sim. Gente, vocês vão me dar um minutinho aqui, tá? Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Só um
Estão ouvindo, estão ouvindo, estão ouvindo? Então, ei, vocês estão ouvindo aqui, vocês podem sentir, vocês podem ficar somatizados, viu? Eu comecei somatizado aqui, ó, entendeu? É forte, Brasil. Depois dessa aula aqui, se doer cabeça, diarreia, se náusea, tá? Foi a aula, viu? Mas eu vou fazer um desbloqueio, tá bom? Tá, gente? Comecei a sentir, meu Deus do céu. Mas não é minha mãe, não, viu? É meu pai. Ó, a Cláudia, tontura. Gente, aqui nós estamos falando da mãe narcisista, mas a mãe narcisista, ela é irmã narcisista, ela é esposa narcisista, ela é ovelha narcisista. Ó, a Beronilde disse que já começou a dar enjoo, a Cláudia tontura. Só para entender aqui, vocês entenderem isso aqui, a gente tá falando aqui da mãe narcisista, daqui, vocês já pegam o perfil, tá? Então, entenderam aí, certo? Entenderam, meu povo? Uma mãe narcisista, ela é uma irmã narcisista, ela é uma tia narcisista, ela é avó, ela é tudo narcisista, ok? Então vamos lá. Então, a mãe narcisista, né, passiva agressiva, ela vai manipular no silêncio. Olha só, a vitimização como estratégia. A mãe passivo agressiva domina o ambiente através da autopiedade. Ela se apresenta como uma pessoa que sempre sofre, oh Jesus, que sempre sofre, que, que faz tudo por todos, que nunca é valorizada. Depois de tudo que eu fiz por você, é assim que você me trata. Ela se coloca como Marte para que o filho se sinta eternamente em dia. A culpa é a moeda de troca para garantir o controle. Então, aqui, ela vai dizer: olha, eu só fiquei casado com seu pai para não ver vocês passando fome. Minha mãe era, meu marido é, e minha filha hoje percebi que tem traços fortes, está sendo com a filha dela. Pois é, forte, né? Então, o que que acontece? Essas mães, elas vão colocar a culpa nos filhos, porque eu fiquei doente, você viajou, porque eu adoeci, você não veio cuidar de mim. Então, sempre, sempre. Ah, doutora Verona, minha mãe purinha. Uhum, todinha. Ah, eu não vou mais na casa da sua irmã porque eu fui humilhada. É assim. Amor condicional e afeto retirado. E o afeto retirado. Ela oferece amor como recompensa e retira como punição. Quando o filho agrada, é elogiado. Quando a contraria, é ignorado. Essa alternância confunde a criança e ensina a buscar aprovação a qualquer custo. Você me magoou, agora não consigo mais olhar para você. Hã? Não consigo mais confiar. Essa frase, emocionalmente carregada, gera trauma de abandono e cria filhos adultos imperceptíveis à rejeição. Então, o amor dela, gente, o amor dela é um amor egoísta e à base de troca, entendeu? Olha que interessante. Essa mãe, ela sempre vai estar, né, naquele lugar de ferida, de ofendida, e ela vai falar para sua tia, ela vai falar para o seu pai, ela vai falar para seus avós, ela vai falar para todas as pessoas, para que isso chegue até você. Eu e meus irmãos paramos de brigar depois que criamos um grupo. Aí entendemos que minha mãe estava nos jogando um contra o outro. É desse jeito. Uhum, isso aqui é típico.
A comunicação indireta e o sarcasmo. Ao invés de conversar, a mãe passivo-agressiva se comunica com insinuações indiretas e ironias. Ela não diz o que sente, faz o outro adivinhar. Ela muda o humor, joga indireta, tem um sarcasmo, não diz o que quer e o filho se sente na obrigação de adivinhar o que ela está querendo ir. Ah, claro, deve ser ótimo ter tempo para sair. Eu nunca pude. Não se preocupe, eu fico aqui sozinha mesmo. Hum, essas frases aparentam inocência, mas carregam veneno emocional. O filho se sente culpado até por viver a própria vida. Gente, você não tem noção, isso aqui é mais comum do que vocês possam imaginar nas famílias. Então, o controle emocional travestido de cuidado. Essa mãe usa o cuidado como ferramenta de aprisionamento. E tu tá descrevendo a mãe. A mãe fala, pode sair que eu fico aqui sozinha com a fofinha, que é a cachorra. Ela ajuda, mas depois cobra. Faz pelo outro, mas se ressente. Oferece suporte, mas o transforma em dívida emocional. Se não fosse eu, você não estaria onde está. A ajuda vem acompanhada de posse. O amor vem condicionado à submissão. Então é assim. Tem mães narcisistas que elas vão querer dar dinheiro para esse filho, não vão querer ver eles independentes. Por quê? Porque um filho independente, o que que acontece? A mãe narcisista perde o controle. Não tem mais como manipular. A imagem pública de santidade e a dor em casa. Em público é doce, espiritual, admirada, profetiza. Tu não tá entendendo, faz é profetizar, revelar. Toda vez com uma mãe perfeita, mas em casa é fria, silenciosa e manipuladora. Olha, Deus me revelou, viu? Deus me revelou que você ia morrendo e pererê parará. Gente, eu atendi um caso de uma mãe narcisista, agressivo passivo. O que que ela fazia? Olha a situação. Ela, os meninos cresceram vendo ela destruir o pai no coração deles. E aí ela queria, ó, a triangulação. Ela triangulava o filho mais velho, ela e o marido. Ela jogava o filho mais velho contra o marido, porque ela queria separar e que o filho mais velho tomasse de conta da empresa. E aí, toda namorada que ele arrumava era um inferno a vida dessas namoradas. E aí esse rapaz chega para mim com pensamento suicida, pererê, parará, parará. Quando ele vem para cá, eu ensino ele a amar o pai dele, a honrar o pai dele. Essa mulher me odeia até hoje. Até hoje. E aí, sabe o que que ela dizia? Olha, Deus já fez, foi revelar que ele vai matar o teu pai, porque o teu pai tem amante, o teu pai não presta. E tu nem entra no avião com ele, não, porque na hora que ele entrar naquele avião ali, o avião vai cair. Deus já revelou, entendeu? Aqui, ó. Olha aqui a mãe. Cadê a mãe espiritual, a narcisista espiritual? Olha, você honre pai e mãe. Porque sabe o que que não acontece com um filho que não honra pai e mãe? Morre, vai para a sepultura. Uhum. Entendeu? Gente, é coisa que eu já vi, que eu já atendi, que eu vou te falar. Então vamos lá. Essa contradição gera dissonância emocional nos filhos, que passam a duvidar das próprias percepções. Muitos dizem: as pessoas acham que minha mãe é incrível. Ninguém acredita no que eu vivi. Isso é manipulação familiar, a negação silenciosa da realidade emocional da vítima. Então, as pessoas veem ela como mulher de Deus, e aí ela está lá.
o filho sabe quem realmente é, começa até a duvidar, eles começam até a se culpar mesmo, achando que eles são errados. Consequência emocional nos filhos. Filhos de mães narcisistas, passivo-agressivas, desenvolvem culpa constante, dificuldade de dizer não, medo de desagradar e perda de identidade, dificuldade de lidar com conflito direto, ansiedade relacional e necessidade de aprovação, relações amorosas com parceiros manipuladores. Lógico, o padrão já está aí, né? São adultos que vivem tentando não magoar ninguém, enquanto se magoam o tempo todo. É forte, Brasil! Qual é o caminho da cura para esses filhos de mãe narcisista, né? A cura começa com o reconhecimento do padrão invisível, porque não percebe. Eles não percebem. Não é falta de amor, é falta de limites. Então, a sua mãe, você não precisa dar mais amor, porque você já dá até demais. Ela está precisando de limites agora, tá? E quem precisa colocá-la é quem deseja se curar. Só que aí fica aquela questão. Muitos, pela dependência emocional, vai aceitando, entendeu? Essas, como que se diz? Essas manipulações e a pessoa não consegue para a vida e romper. E quem precisa colocar você? Ó, passos de libertação emocional. Primeiro, reconheça o padrão de manipulação sutil. Aceite que o silêncio também é violência emocional. Pare de tentar salvar a mãe e comece a se salvar. Aprenda a dizer não sem culpa. Permita-se receber o amor direto e saudável de Deus. Você não é egoísta por se proteger, você é corajoso por interromper a repetição. Então, o que que acontece aqui? Muitas pessoas, né? Elas ficam nesse lugar, não, mas também não é assim. Ai, mas também não é assado. Gente, pelo amor de Deus. Nós precisamos amadurecer. Você acha que você negar que sua mãe é narcisista, você ama? Não. Sabe o que que é amor? Amor é uma pessoa que sabe que o pai é narcisista, a mãe é narcisista e ama. E amar não é conviver. Entendeu? É sobre isso, né, gente? Tá? Vamos fazer essa oração aqui, porque nós já vamos passar para o pai narcisista, tá? Vamos fazer a da mãe para a gente fechar o ciclo aqui, para não ficar nenhuma somatização aqui, ok? Ou a gente faz tudo no final? Não, vamos fazer as duas orações no final. Vamos para o pai narcisista. Vamos fazer as duas orações no final. Aqui, gente, olha, eu passei até os exercícios, tá bom? Para vocês fazerem, tá? Aqui já é o exercício para vocês fazerem com os clientes de vocês. É curando a relação com a mãe e ressignificando o amor e o controle. O objetivo terapêutico é curar as feridas da relação com a mãe narcisista que confundiu o amor com controle, presença com cobrança e cuidado com manipulação. Esse exercício tem como propósito restaurar o vínculo interno com o feminino, saudável, o amor, a sensibilidade, acolhimento, a nutrição emocional, libertando a filha ou filho da necessidade de aprovação e de culpa de ser quem é. O processo ativa a reconexão com a energia materna divina expressa no Espírito Santo, que acolhe, console e ensina o amor verdadeiro. Aí aqui estão o exercíciozinho que vocês vão fazer com os clientes, tá? É, escreva livremente, permita-se sentir sem censura. Então, como que vocês vão fazer aqui? Como era a presença emocional? Gente, olha, presta atenção, eu vou fazer isso aqui com vocês, tá? Eu vou fazer isso aqui com vocês. É melhor a gente terminar isso aqui. É porque senão eu vou deixar muitos gatilhos aí. Vamos lá. Todo caderno e caneta. Vamos. Caderno e caneta, vamos lá. Eu não vou mais liberar aula para vocês, não, que vocês ficam me deixando aqui sozinha.
O povo não liga a câmera, né? Tô dizendo. Deixa eu ver aqui. Bora lá. Então, vamos lá? Eu vou fazer logo esse exercício para vocês aprenderem para poder aplicar, tá? Nos clientes de vocês. A gente já começa aplicando nós mesmos. Escreva aí, como era a presença emocional da sua mãe? Escrevam aí. Controladora, carente, distante, crítica, perfeccionista, frágil, estável. Vocês podem até digitar também aqui para eu interagindo com vocês. Mas depois vocês não esqueçam de fazer esse exercício, tá? Como era a presença emocional da sua mãe, tá? Escrevam aí. É a carente, que tu não podia arrumar um amigo, um namorado. Crítica. Olha, vamos lá. Quem mais? O que que vocês identificaram? Crítica, crítica, agressiva, crítica, agressiva. Botou aqui, ó. A minha, uma mistura. Controladora e muito espiritualista. Tudo Deus mostra para ela. Ei, isso aqui é típico da mãe narcisista. Fala mal do nosso pai pra gente. Então é manipuladora, né? Aqui. Certo? É muito importante, gente, vocês identificarem aqui como era a presença emocional da sua mãe. Muito importante. Ok, então vamos lá. Qual sentimento você mais sentia perto dela? Vocês vão escrever aqui, tá? Medo, culpa, raiva, necessidade de agradar, confusão, amor misturado à dor. Raiva, culpa, raiva, amor e dor. Medo, culpa, raiva, medo e raiva, amor e dor. Nossa, essa aula aqui é libertadora, gente. Meu Deus. Me sentia um lixo. É, Jéssica, mãe narcisista mesmo. A minha agressiva, falava muito mal do meu pai, raiva, amor e dor. Uhum. Nossa, que forte, né, minha gente? É forte, Brasil. Yara, a minha fazia eu me sentir sempre melhor e a minha irmã era pior. Isso me deixava mal. Quem foi que escreveu isso aqui? Não tem nome. Poliana. Pois é, Poliana, aí, no caso, tu era a filha preferida dela. Porque a mãe narcisista, ela sempre tem o filho dourado e o bode expiatório. Eu vou já desenhar para vocês. Deixa eu logo fazer isso aqui. Medo e culpa. Então, vamos lá. O que você fazia para tentar ser amado ou aceito por ela? Silenciar, se esforçar, cuidar dela ou esconder as emoções? Hein, gente? O que vocês faziam para tentar ser amado por essa mãe? Silenciava, ficava calado, se esforçava, cuidava dela, escondia as emoções. Hum,
Escondia as emoções, escondia as emoções, escondia as emoções. Nossa, eu não sei. Fernanda, tu não lembra não que o que que tu fazia? Ó, aqui o que que tu fazia, ó. Se esforçava e cuidava dela. Tu ia atrás do teu pai, tu já esqueceu. Tu ia atrás do teu pai, que ela botava tu para cuidar do teu pai, mulher. Era. Ah, tu era cuidadora. E até hoje, salvadora. Sai desse lugar de salvadora. Muita gente aqui escondia as emoções. Meu Deus. Poxa, o Brasil. Eu até mentia para ela ficar feliz comigo. A minha era uma mistura, controladora e muito espiritualizada. Ajudava ela. Olha só. Então vamos lá. Há algo que você gostaria de ter ouvido da sua mãe que você nunca ouviu? Escreva aí. Escreva como se ela estivesse na sua frente e você finalmente pudesse dizer tudo. Vou dar um tempinho porque isso aqui é muito bom. A Jéssica queria ouvir da mãe. Eu cuido de você. Eu acredito em você. O que você queria ter ouvido dessa mãe? Você é capaz. Mãe, eu queria muito ter ouvido que sou uma criança especial, uma filha importante para você, e não importava meus defeitos e erros. E seu amor por mim era maior, e por isso eu poderia contar com você para sempre. Eu te amo, eu nem sei o que falar, mas eu só queria ser acolhida, que sou importante. Certo. Quais comportamentos dela você percebe repetindo na vida adulta, com seus filhos, amigos, relacionamento? Hum? Ó, quais comportamentos da sua mãe você percebe repetindo na vida adulta, com seus filhos, amigos, relacionamento? Tua mãe falava do teu pai na tua frente, tu pode falar do marido na frente, das filhas. A mãe de vocês fala, tinha vergonha para vocês na frente das pessoas. Vocês fazem vergonha para os filhos na frente. Hum? Tenta comparar meus filhos sempre, exaltando um. Algum de vocês identificam? Hoje eu vejo que não faço, mas quando o marido fazia as coisas, eu falava que meu filho estava fazendo igual. Ficar calada assim, dizer coisas
que me magoam. Ter o controle da situação. É forte, Brasil. Gente, para minha irmã, ela fala que meus filhos são os mais educados. Ser controladora, falar mal do pai das minhas filhas, mas há anos não faço mais. Certo. Agora, eu quero que vocês fechem os olhos onde vocês estão, respira fundo. Quando vocês ouvem, cuidado que vocês estão riscando o slide. Quando vocês ouvem a palavra mãe, o que o seu corpo sente? Mãe. Seu corpo sente calor, aperto no peito, cansaço, raiva, saudade, tristeza? Quem sabe a resposta já pode escrever. Tristeza, moleza, dor, tristeza, tristeza, moleza, dor, saudades, vontade de chorar, vontade de chorar, tristeza. Vou fazer a técnica com vocês, tá, gente? Então vocês se concentram aí. Carência, uma sensação de frio no corpo, ser novo, sabe? Ok. Vamos lá? Então, agora, vamos lá. Eu quero que vocês fechem os olhos e visualize a criança que você foi. Respira fundo. A tua criança, ela está diante da sua mãe tentando agradar, ser vista ou compreendida. Aproxime dessa criança e diga com ternura: você não precisa mais se esforçar para ser amada. Você merece amor simplesmente por existir. A dor que você sentiu não define quem você é. Hoje eu estou aqui e eu nunca mais vou te deixar sozinha. Agora imagine que você abraça essa criança. Deixe que o corpo sinta o alívio de ser acolhida sem cobrança. Se o choro vier, deixa vir. Ele é a liberação do trauma que estava preso nas células. Agora, imagine uma luz branca e suave te envolvendo. Essa luz representa o Espírito Santo, que é a presença materna de Deus, que consola, ensina, restaura. Ela te envolve como um colo invisível e diz:
Eu sou a mãe que nunca te julgou. Eu te acolho do jeito que você é. Nenhum erro pode apagar o amor que te gerou. Eu curo dentro de você o feminino ferido, a menina rejeitada ou o menino rejeitado, a mulher ou o homem que carrega culpa, a mãe cansada. Eu te ensino a amar sem medo, a cuidar sem se anular e a nutrir sem se perder. Respira fundo agora. Permita que essa luz preencha cada espaço onde antes havia dor. Repita agora devagar, sentindo cada palavra como uma semente plantada na alma. Eu me liberto da necessidade de agradar para ser amado. Amado. Eu aceito a minha mãe como ela foi, mas escolho não repetir a sua dor. Eu posso me nutrir sem culpa e me expressar sem medo. Eu me perdoo por ter me culpado e me esquecido de mim. Eu libero toda expectativa de receber amor de quem não sabia amar. Eu recebo o colo do Espírito Santo. Amor puro, incondicional e restaurador. Agora vocês vão repetir comigo. Espírito Santo, acolhe agora a minha alma cansada de tentar ser perfeita. Eu te entrego as dores da minha infância, as faltas, o silêncio e as comparações. Perdoo minha mãe por não ter conseguido amar de forma livre. E me perdoo por ter esperado dela o que só o teu amor pode dar. Cura em mim a mulher ferida, a filha rejeitada, a mãe sobrecarregada. Enche-me com teu amor eterno, com tua sabedoria e com tua paz. Que o teu colo se torne o meu refúgio e tua voz seja a minha nova referência de amor. Em nome de Jesus eu declaro, sou amado, inteiro, livre para amar sem medo. Ok? Gente, agora eu quero que vocês se vejam daqui 5 anos o melhor futuro possível.
Alguém pode compartilhar aqui o que sentiu? Moleza no corpo, Yara, o rosto repuxando, lado direito, repuxando forte, assim, pra baixo, assim. Uhum, Estômago, sabe? Foi forte, assim, bem uhum. forte. Forte, né? Uhum. Quem mais, gente? Peso nos ombros. Chorou muito, uma sensação de frio com o peso. Na hora da reprogramação começou a dar uma dor no peito. Ó, vocês viram por que que... Gente, eu não consigo dar uma aula na pressa. A gente já ia passar por do pai tudo. Não, não adianta não, porque aqui nós vamos... Eu entrego o meu erro. Semana que vem não vamos fazer só do pai específico, porque é forte, não adianta. Se vocês não forem ministrados, como que vocês vão ministrar, né? Nas pessoas. Olha só, chorei muito, muita dor, angústia, tristeza. E agora, vocês estão melhores? Pela primeira vez consegui me ver como criança e fazer tudo que você falou. Olha que legal, Cláudia. Entendeu muita coisa. Tem alguém aqui que ainda está sentindo alguma coisa? Hum? Tudo ok, né? Muito bem. É forte, Brasil. Gente, que tem de mulheres narcisista, agressivo, passiva dentro das igrejas, na nossa família, amigas, entendeu? Então, assim, se a gente não discerne isso, é, a gente vai viver nesses padrões abusivos, entendeu? E nós precisamos, se permitir ser curado para quê? Para que nós possamos, de verdade mesmo, tá? É, ajudar outras pessoas e se ajudar, certo? Então, que vocês possam, tá? Estar aberto para essa cura. E vocês que são terapeuta, vocês. Ah, Yara, quando vai ter outra especialização dessa? Tão cedo, não vai ter, não. Tá tudo gravado, é só comprar e assistir, entendeu? Porque aqui faz toda a diferença. Uma especialização. Vocês estão atendendo pessoas com bipolaridade e não sabem, pessoas com borderline e não sabem, estão atendendo pessoas vítimas, porque narcisista, né? É difícil para terapia, quando vai para manipular. Então, assim, vocês precisam, para ganhar dinheiro, ser um bom profissional, vocês precisam ser cheio de conhecimento, certo? Vamos tirar uma fotinha aqui? Tirar uma foto. Mulher tudo chorando, é isso aí. Eita, apareceu as carinhas tudo chorando agora. Eita, eita, eita.
no 3. Eu vou contar até 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dou-lhe uma. 1, 2, 3. Agora eu vou tirar mais outro, que apareceu mais gente. 1, 2, no 3. 1, 2, 3. É forte, Brasil! É forte ou não é? É forte. E essa fofura que apareceu aí, saiu na foto também. Quem foi? Ela tá Aqui, a Jéssica, tua filha. Fofa demais. é a bonequinha. É, uma bonequinha. Ah, meu Yara, põe Deus! uma foto pra gente ver. Eu Vou não... colocar agora no Instagram e vou marcar você, eu vou botar no grupo, Pois tá bom. viu? Ei, Lucimã, Oi, meu amor. matando as saudades aí, os maranhenses. É, Yara, tá aqui, né, pra gente. Oi, quando é que nós vamos ter acesso a esses arquivos aí? vamos, vamos. Eu creio que Já semana que tirei, vem já sobe um bocado. já tirei print de alguns aqui já. Não, vamos subir. É porque assim, eu tô colocando tanta coisa, vocês viram que eu já estou colocando a reprogramação. Essa apostila do Max 6, o Max 6 ainda vai pegar. Max 6, Max 7, é preparado. Vocês já vão abrindo assim, já sabe como conduzir tudo. Esse Tudo, pessoal tudo, vai tudo. pegando só a versão melhorada, né? É. Aham. Não, mas eu vou liberar ela para vender só ela para os outros, entendeu? Preço simbólico mesmo. Porque, gente, ó, ontem eu fui dormir. Eu vou parar de gravar aqui, peraí. Ontem eu fui dormir.